Que a graça e a paz do Senhor estejam com você nesta manhã. Hoje, somos conduzidos pela palavra ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 13. Uma passagem que nos ensina sobre a missão, o poder da fé e a importância de permanecer firmes no chamado de Deus. Vamos à leitura, onde o versículo 1 diz: E, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão. Nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Esta passagem de Marcos apresenta 2 momentos distintos, mas conectados. Primeiro, vemos a rejeição de Jesus em sua própria terra. Depois, o envio dos 12 discípulos em missão. Ambos os episódios revelam aspectos importantes da fé, do chamado ao ministério e da responsabilidade de cada crente na obra de Deus. O texto começa com Jesus retornando à sua pátria, provavelmente Nazaré, acompanhado de seus discípulos. Ao chegar, ele ensina na sinagoga no sábado, e muitos que o ouvem ficam admirados, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Marcos 6, verso 2. Essa admiração, no entanto, logo se transforma em incredulidade e rejeição, pois as pessoas começam a questionar a origem de Jesus. Eles dizem: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Marcos 6, verso 3. Em outras palavras, eles não conseguem conciliar a sabedoria e o poder de Jesus com a familiaridade que tinham com ele. Para eles, Jesus era apenas o carpinteiro, alguém comum, que cresceu entre eles. Este é um exemplo claro de como a proximidade com o divino pode ser obscurecida pela incredulidade e pelos preconceitos humanos. Jesus responde com uma declaração profunda: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, verso 4. Essa afirmação revela uma verdade universal. Muitas vezes, aqueles que nos conhecem mais intimamente são os últimos a reconhecer a obra de Deus em nossas vidas. Esse padrão se repete em toda a história bíblica, desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos no Novo Testamento. O versículo 5 traz uma observação chocante. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso não significa que Jesus perdeu seu poder, mas sim que a incredulidade das pessoas bloqueou a manifestação de sua obra.
Este é um lembrete de que a fé é essencial para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. Em Hebreus 11, verso 6, lemos: Sem fé é impossível agradar a Deus. Diante da incredulidade de sua terra, Jesus continua seu ministério, percorrendo as aldeias vizinhas e ensinando. Marcos 6, verso 6. Este exemplo nos encoraja a não desistirmos do chamado, mesmo quando enfrentamos rejeição ou oposição. A fidelidade ao propósito de Deus deve nos impulsionar a seguir adiante, confiando que Ele abrirá novas portas para o ministério. Na segunda parte da passagem, vemos Jesus chamando os 12 discípulos e enviando-os de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Marcos 6, verso 7. Este envio é um marco na vida dos discípulos, pois eles passam de seguidores para participantes ativos na obra do Senhor. A decisão de enviá-los em pares reflete a sabedoria de Deus, que valoriza a parceria e o apoio mútuo no ministério. Jesus instrui os discípulos a não levarem nada além de um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e a usarem apenas uma túnica. Marcos 6, versos 8 e 9. Essa orientação tinha 2 propósitos principais. Primeiro, enfatizar a total dependência de Deus para suprir suas necessidades. Segundo, garantir que eles permanecessem focados em sua missão, sem serem distraídos por preocupações materiais. Este princípio nos lembra que, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita e providencia tudo o que precisamos para cumprir seu propósito. Outra instrução importante foi: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Marcos 6, verso 10. Isso incentivava os discípulos a cultivarem relacionamentos significativos e evitarem buscar melhores condições ou hospitalidade mais confortável. Esse ensino reforça a importância de sermos gratos pelo que Deus nos dá e fiéis às oportunidades que Ele coloca diante de nós. Jesus também os prepara para a rejeição, dizendo: E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Marcos 6, verso 11. Essa ação simbólica era um sinal de juízo, mas também de libertação. Quando enfrentamos rejeição ao compartilhar o Evangelho, não devemos nos desanimar ou carregar esse peso. Em vez disso, devemos confiar que Deus continuará sua obra. Os discípulos obedecem fielmente, e o resultado é impressionante. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Marcos 6, versos 12 e 13. A mensagem do arrependimento, acompanhada de sinais e maravilhas, impactava profundamente as comunidades. Isso nos lembra que a pregação do Evangelho deve ser acompanhada de ações concretas que demonstrem o poder de Deus e o amor por seu povo. Essa passagem nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, ela nos alerta sobre o perigo da incredulidade e do preconceito, que podem nos impedir de reconhecer e experimentar a obra de Deus. Segundo, ela destaca a importância da fé e da obediência no cumprimento do chamado de Deus. Terceiro, ela nos lembra de depender totalmente do Senhor, confiando que Ele proverá tudo o que precisamos para realizar sua obra. Finalmente, a passagem nos desafia a sermos fiéis e perseverantes, mesmo em face da rejeição. O chamado de Deus não é fácil, mas é recompensador. Quando seguimos em obediência, Ele usa nossas vidas para transformar outras pessoas e manifestar seu reino. Que esta mensagem nos inspire a viver com fé, coragem e dependência de Deus, enquanto proclamamos a mensagem do Evangelho ao mundo. Agora, convido você a se juntar a mim em oração, para que possamos entregar nossas vidas ao Senhor, pedindo que Ele aumente nossa fé, nos capacite a cumprir seu chamado e nos ensine a confiar plenamente em sua provisão e direção. Senhor meu Deus Todo-Poderoso,
Neste momento nos colocamos diante de Ti em humildade e gratidão pela Tua palavra, que nos ensina, encoraja e transforma. Obrigado por nos mostrar, através da vida de Jesus e dos discípulos, o poder da fé e da obediência ao Teu chamado. Pai, queremos pedir que aumente a nossa fé. Ajuda-nos a superar a incredulidade e a enxergar o Teu poder agindo em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos reconhecer Tua presença e confiar que nada é impossível para Ti, Senhor. Ensina-nos a ser instrumentos fiéis em Tuas mãos. Assim como os discípulos foram enviados para pregar, curar e expulsar demônios, queremos também ser usados por Ti, Senhor, para levar a Tua luz e esperança ao mundo. Capacita-nos com o Teu Espírito Santo, dando-nos coragem e sabedoria para proclamar o Evangelho. Pai, pedimos que nos ajude a depender completamente de Ti, que possamos confiar na Tua provisão para todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Ajuda-nos a não sermos distraídos por preocupações materiais, mas a permanecermos focados no Teu reino e na Tua vontade. Senhor, dá-nos força para perseverar, mesmo quando enfrentamos rejeição ou oposição. Que o nosso coração permaneça firme, sabendo que a Tua palavra não volta vazia e que o Senhor está conosco em cada passo da nossa jornada. Pedimos também, Pai, que o Teu amor e graça sejam refletidos em tudo o que fazemos. Que nossas ações e palavras sejam guiadas pelo Teu Espírito, de maneira que as pessoas ao nosso redor vejam a Tua luz através de nossas vidas. Finalmente, Senhor, queremos entregar todas as áreas de nossas vidas em Tuas mãos. Guia-nos, molda-nos e capacita-nos a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Obrigado por Tua fidelidade, por Tua presença constante e por nos amar de forma tão profunda. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre o poder da fé e a importância de cumprir o chamado de Deus. Que esta palavra inspire muitos a viverem em obediência, coragem e dependência do Senhor. E se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Estaremos intercedendo por você. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e renove sua esperança a cada dia. Ao descer do dia eu vejo Tua luz que ilumina o mundo e me conduz. Tua presença enche o meu ser. És o meu refúgio, meu amanhecer. Nas alturas, Teu nome vou proclamar. Teu amor eterno vem me renovar. Jesus, o sol da salvação, brilha em mim, guia meu coração. Tua graça é a força que me faz andar. Em Teu nome quero sempre confiar. Cada passo é dado em Tua direção. Em meio às lutas, Tu és a solução. Com Tua palavra, a verdade viverei. E ao Teu chamado, sempre responderei. Tua luz nunca se apagará.